Observem agora, a partir de então, nós vamos usar duas propriedades para a gente poder trabalhar com o diagrama de blocos já em malha fechada. Então, seja G de N igual a GU de N mais G2 de N. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no tempo, a soma de dois blocos. E quando eu vou utilizar a propriedade de linearidade da transformada da transformada Z, nós teríamos então a transformada Z de G de N, G de Z, a transformada Z de G de 1 de N para G1 de Z, e a transformada G2N para G2Z, e que continuaria como uma soma. Agora vamos passar por dois sinais, dois blocos que seja realizada a convolução entre eles. Então, da mesma forma, eu teria as transformações de G de N, G1 e G2, como fizemos anteriormente, mas da propriedade de convolução, ele passaria a ser uma multiplicação de dois blocos, ou de dois sinais, como queiram entender. Isso vai ser importante para aplicarmos ao conceito de malha fechada, que veremos agora. Então, dado que eu tenho uma malha fechada típica em sistemas de controle, onde geralmente aqui pode ser representada o controlador, aqui o sistema dinâmico. Então, nós temos a saída como y de n, o sinal de controle como u de n, o sinal de erro como E de n e o sinal de referência como R de n. Eu vou manipular já diretamente, aqui já utilizando a transformada Z, e nós teremos, observe, onde se lê o n, vamos substituir por z, e essas letras passam a ser maiúsculas, de acordo com a adoção das propriedades. Então, eu vou fazer a seguinte manipulação. Y de z é igual a g vezes u de z. O que está sendo feito aqui seria isso aqui, ó. Y de z, g de z, u de z. É a relação desse diagrama de blocos aqui, de forma isolada. Quem é u de z? U de z será gc de z, a função de transferência, por exemplo, no controlador, vezes o sinal de erro. Quem é esse sinal aqui de erro? Então, E de Z é igual a R de Z menos Y de Z. Aqui você observa pelo somatório que temos, onde a realimentação é negativa. Então, está aqui escrito. Porém, eu preciso obter uma relação entre a saída, que eu denomino Y de Z, e a referência R de Z, visto que eu, por exemplo, quero analisar aqui no meu sistema em malha fechada um sinal do tipo degrau. Como é que eu faria isso? Então, eu vou ter que fazer a manipulação algébrica desses sinais. Dessa forma, então, Y de Z igual a G de Z, G de Z é um diagrama de blocos, eu vou precisar substituir esses sinais intermediários. Os blocos permanecem porque são as funções de transferência relacionadas ao meu sistema dinâmico e ao controlador. Então, elas devem permanecer. Os sinais intermediários, não, eles devem desaparecer. Eu não estou interessado, nesse momento, analisar o sinal de controle, nem tampouco o sinal de erro. Muitas vezes precisamos relacionar isso, mas não nesse primeiro momento. Então, nesse formato aqui, eu vou substituir o de Z aqui, é o que está escrito. E o sinal, o E de Z, aqui. Dessa forma, nós temos, então, GZ, GC de Z, a função de transferência controlador do sistema dinâmico, que multiplicam a R de Z menos Y de Z. Eu recomendo que vocês também façam, de uma forma mais aprimorada, essa resolução.
Vou deixar em evidência no lado direito a minha saída, no lado esquerdo a minha saída e no lado direito a referente à minha entrada. Então, realizando essa manipulação, no final nós teremos a relação aqui y, que vai dar vou chamar aqui da GMF, a função de transferência em malha fechada, representada por isso daqui. Avaliando o sinal de erro em função da entrada, eu também posso ter o interesse de não mais analisar a saída. Olha, eu quero verificar como é que se comporta meu sinal de erro em relação à mudança de referência. Então, a minha sugestão que vocês façam, cheguem até aqui, mas ao invés de você ter R de Z, você vai ter que analisar E de Z. Então, você vai ter que sumir com Y de Z, que não interessa nesse momento. Então, você vai ter que... A minha sugestão é que E de Z seja manipulada dessa forma, R de Z menos quem é Y de Z, G de Z, U de Z, da mesma forma, e O de Z vai ser quem? GC de Z, E de Z, ou seja, manipulando de forma adequada, você vai ter a relação aqui de E de Z em relação a R de Z com S igual a 1 sobre 1 mais GZ, GC de Z, nesse caminho aqui. Pois bem, aqui nós temos já o controlador em Z, o meu sistema dinâmico, muitas vezes já com o conversor AD e DA também, incorporado, geralmente adotamos isso, a gente fez essa análise de forma anteriormente, que a gente fez essa análise com o conversor DA, AD e o sistema dinâmico. Então, esse sistema aqui em malha fechada, que é a relação entre a saída Y de Z e a referência, se dá por G de Z, GZ, AS, esse sistema aqui, sobre 1 mais CZ, GZAS de Z, onde eu tenho a multiplicação aqui de R de Z, na verdade, aqui houve um equívoco apenas na formatação, eu posso deixar Y de Z, que seja isso tudo, ou Y de Z sobre R de Z, essa função toda sem representar isso aqui, não tem nenhum problema. Essa equação de malha característica em malha fechada, que vocês também já conhecem, o denominador do sistema de malha fechada é o que a gente chama de equação característica, que a gente vai analisar exatamente, por exemplo, quais são os polos do sistema em malha fechada, se o sistema está estável ou não, e outras especificações que sejam necessárias para determinar alguma característica necessária do projeto do sistema de controle digital. Esse exemplo 6 será realizado um vídeo à parte para que a gente possa entender, a gente vai destrinchar um pouco melhor essa relação aqui que tem dos blocos e também o posicionamento dessas chaves, desses amostradores, para que vocês possam entender da melhor maneira. Já adiantando um pouco, como a gente analisou na parte 1, relacionada à modelagem em sistema de controle digital, o posicionamento desses amostradores influenciará também a função de transferência em malha fechada. Então, isso deve ser bastante observado, tomar cuidado com isso. Pois bem, no exemplo 7, um exemplo mais simples, como eu mencionei, o exemplo 6 será realizado um vídeo à parte, onde vocês poderão acompanhar com mais calma, mas a gente pode destrinchar aqui a relação derivar uma expressão para a função de transferência do sistema, ou seja, a relação entre y de S, na verdade a gente já quer, como a gente está tratando de controle digital, a gente quer y de Z em relação a R de Z. E de S
será R de S menos H de S, Y de S. Estou repetindo apenas isso daqui. Se vocês observarem, aqui é o positivo, aqui é o negativo, a realimentação negativa, como a gente está trabalhando em sistema de controle. E o Y de S será o sinal, lembrando, após a chave, nós colocamos esse asterisco, apenas para reforçar isso, ou apenas o amostrador. Então, vamos chamar aqui de amostrador 1 e amostrador 2, reforçando também que o tempo de fechamento é feito por um único clock, então a gente admite que todos têm tempo de amostragem igual a T. Y de S é asterisco de S, G de S. Estamos aqui. Fazendo aqui a devida manipulação, então nós temos que Y de S, fazendo a substituição, nós teremos E de S igual a R de S menos G de S, HS é asterisco de S, onde E asterisco de S seria, se você passar esse sinal aqui por esse amostrador, nós teremos justamente E asterisco de S, R asterisco de S, menos GH asterisco de S, E asterisco de S. Fazendo toda essa manipulação, nós chegaremos a isso daqui. Em relação a E de S, eu quero verificar o sinal de erro em relação à referência. Em relação à saída, em relação à referência, nós teremos aqui G de S sobre 1 mais G asterisco de S, R asterisco de S. Isso vem toda essa manipulação aqui. Quando eu passo por um amostrador, eu estou precisando realizar a necessidade de realizar a aquisição de dados da minha saída, nós teremos que G asterisco de S sobre 1 mais G asterisco de S, que multiplica R asterisco de S. Fazendo a transformada Z, nós teremos Y de Z igual a R de Z, G de Z, 1 sobre 1 mais G, H de Z. Então, essa é a relação entre a saída e a entrada R de Z. Esse outro exemplo, que é o exemplo 8, também será explicado em um vídeo à parte. É um exemplo até mais simples, porém a gente vai fazer um outro tipo de análise. A gente vai obter a relação de Y de S, na verdade Y de Z já, em relação à entrada do tipo degrau, tá? Ele é aplicado aqui na entrada, um sistema em malha fechada, um sistema até mais simples, como eu mencionei, e vamos calcular a resposta da saída do sistema e também gerar a resposta assumindo o T igual a 1 segundo. Então a gente vai fazer aqui uma demonstração um pouco mais aprimorada para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Partindo que possa ser implementado essa malha fechada, aqui, ou por linha de comando, ou por meio do Simulink, que será apresentado também a vocês em breve, nós teríamos esse comportamento aqui demonstrado nessa figura para esse sistema, dado que eu apliquei um degrau do tipo unitário na entrada do sistema em malha fechada.